Oi, gente, meu nome é Natália Eugênio, também conhecida como Natália Hepato, médica, hepatologista, criadora do método Fígado Magro, atuo no tratamento das doenças do fígado, com ênfase no tratamento de gordura no fígado. E hoje eu vim conversar com vocês sobre uma queixa muito frequente que você pode não saber como vem prejudicando a sua vida e inclusive te impedindo de conseguir emagrecer e perder gordura no fígado. Que queixa é essa, Natália? Estresse, sim. O estresse ou estresse, enfim, com E ou com S, é uma situação patológica onde ela te traz uma sucessão de alterações hormonais. Quando eu falo patológica, não é em todas as situações. Exemplo, às vezes você se estressar com o trânsito um pouquinho, ou com a situação que aconteceu no teu dia a dia, ou com a situação que tu não esperavas, isso pode acontecer. Porque o estresse, ele é uma reação do teu organismo, onde ele te prepara para algo que possa vir a acontecer. No estresse, tu tem uma liberação e uma ativação do teu sistema nervoso central. O sistema nervoso, ele é ativado, ele é dividido em sistema nervoso simpático, sistema nervoso parasimpático. Nas situações de estresse, você tem ativação do sistema nervoso simpático. Sistema esse que libera várias substâncias. Exemplo de substâncias que o sistema nervoso simpático libera: adrenalina. Por quê? Porque teu sistema está se preparando para uma situação que a gente chama de luta ou fuga. Então ele está se preparando para uma situação que pode vir te demandar uma ação imediata, onde ele pode vir te demandar uma resposta mais proeminente. Exemplo, se você fosse assaltado, o teu corpo ele se prepara para correr para o resultado daquele assalto, para aquela situação inesperada, para aquela situação desconfortável. Então, você ter estresse, ativar o teu sistema simpático, liberar adrenalina, de forma geral, isso não vai te trazer prejuízo, isso vem para te ajudar. Só que, quando você está estressado o tempo inteiro, ou seja, o teu organismo ele está vivendo nesse ciclo o tempo inteiro, isso começa a te trazer malefícios. Por quê? Porque se existe o sistema parasimpático, é porque ele também é importante. Então, se tu vives com o teu simpático ativado o tempo inteiro, isso pode te prejudicar. Não só quanto a isso, mas o que acontece? Quando você está muito estressado, você tem liberação de uma substância que a gente conversou na nossa última aula, que é o cortisol. O cortisol, ele não é maléfico. O cortisol, ele é um veneno, eu preciso estar com o meu cortisol baixo. Não, gente. O nosso corpo produz cortisol, que é um anti-inflamatório endógeno, um anti-inflamatório produzido pelo meu próprio corpo. Por quê? Porque ele é importante. Ele desempenha funções importantes e essenciais para o meu organismo. Então, meu cortisol só faz mal. Não, eu preciso de cortisol. O cortisol, ele promove inúmeras ações no nosso organismo. Entre elas, o que ele faz? Imagina que o teu corpo está ativado por uma situação de luta ou fuga, uma situação estressante. Então, o que ele entende? Eu preciso jogar açúcar para o meu meio extracelular, para o meu corpo estar preparado se caso eu precisar correr, se caso eu estiver precisando de uma reserva de energia maior. Então, o que o cortisol ele promove? Hiperglicemia, que é o que? Elevação de açúcar no sangue. Porque ele está te preparando para uma situação onde isso pode ser exigido. Exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês. Quando vocês ficam doentes, o nosso organismo, ele faz uma liberação e um aumento de cortisol. Porque o cortisol, ele vem aí como anti-inflamatório. Como o teu corpo ele está precisando de mais energia, porque ele está doente, ele está com a taxa metabólica aumentada para combater essa doença, o cortisol vem
aumenta açúcar no sangue e, inclusive, tem muitos pacientes que estão com infecção que podem ter hiperglicemia, um açúcar elevado, em consequência do que? Dessa elevação de cortisol. O cortisol, ele promove ainda mobilização de ácidos graxos. E vocês lembram, numa das nossas primeiras aulas, que nós conversamos sobre essa questão dos ácidos graxos. Eles são um dos principais patógenos lá na etiologia de gordura no fígado. Então imagina que só isso que eu conversei com vocês, e gente, cortisol, ele ainda faz várias outras coisas. Exemplo, ele piora a minha qualidade de sono, como a gente teve na aula passada, porque ele inibe a melatonina. O cortisol, ele altera os meus ossos. O cortisol, ele promove ganho de peso, ele promove irritabilidade. Então, você ter um cortisol o tempo todo muito elevado acima do que o teu organismo precisa, o que é que tu tem? Tu tem um ambiente cheio de açúcar no teu sangue, cheio de ácido graxo, um ambiente totalmente anti-inflamatório. Então, ao invés dele precisar, dele te ajudar a te deixar mais inflamado, menos inflamado, ele promove, na verdade, um ambiente mais inflamatório, um ambiente com mais açúcar, mais ácido graxo, um ambiente onde vai te prejudicar mais no teu dia a dia. Então imagina que tu vives estressado, tu vives nesse ciclo onde o teu cortisol está muito elevado. O que acontece? Teu açúcar no sangue vai viver elevado. E aí vocês lembram, excesso de açúcar no sangue, excesso de carboidrato, é a gênese da resistência à insulina, é a gênese da gordura no fígado, é uma das principais causas que te levam a piorar o teu metabolismo, te levam a engordar, te levam a não conseguir emagrecer, te levam a dormir mal, a ter mais risco de osteoporose, a ter mais risco de outras doenças. Então o teu estresse do teu dia a dia, tu avaliares como é que está o impacto dele na tua vida, como que anda a tua ativação, tem um papel muito importante. Existe um artigo que inclusive eu posso disponibilizar para quem se interessar, publicado pelo The Lancet em 2021, onde ele fala sobre o impacto do estresse e do sono nas doenças hepáticas. O artigo ele é maravilhoso. E o que ele mais fala é que é muito comum nós observarmos uma relação concomitante, onde os pacientes que têm gordura no fígado têm mais disfunção metabólica, e aí disfunção metabólica, mais glicemia alterada, colesterol alterado, obesidade central, aumento de circunferência abdominal, dislipidemia, e esses pacientes tem aumento de estresse e piora na qualidade do sono. E ao mesmo tempo, esses pacientes têm sono ruim, que piora o estresse, que piora a disfunção metabólica. Ao mesmo tempo, tem estresse, que piora sono, que piora a disfunção metabólica. Então, tudo se conecta. É por isso que quando a gente fala nos pilares da medicina do estilo de vida, o que é isso, Natália? Uma das coisas que eu mais converso com os meus alunos do meu curso é que por que as pessoas elas têm tanta chance de sucesso no tratamento de gordura no fígado e de desordens metabólicas? Porque elas tentam alterar só um ponto da vida dela. Agora eu vou ajustar minha alimentação. Aí não ajusta sono, não ajusta estresse, não ajusta exercício físico. Não, agora eu vou começar a academia, mas não ajusta a alimentação. A medicina do estilo de vida, ela vem para contar pra gente, para explicar pra gente que eu não posso mudar só uma área da minha vida. Se eu quero ter uma mudança efetiva, uma mudança que realmente vai me trazer resultado, uma mudança que vai ser duradoura, uma mudança que eu vou conseguir perpetuar e manter, eu preciso atuar em cima de todos os pilares da mudança do estilo de vida. E se vocês observarem, toda vez que eu converso com vocês aqui em alguma aula onde eu ensino para vocês o que vocês precisam fazer para perder gordura no fígado, eu estou falando de um dos pilares. Inclusive, essa é a base do meu curso. Quando eu pensei no curso, inclusive, isso era algo muito proeminente. Eu dividi os temas pensando justamente assim, a pessoa ela precisa aprender o que ela precisa mudar na vida dela
Porque o conhecimento, ele liberta, o conhecimento, ele te faz entender por que você não teve sucesso antes, por que você não conseguiu mudar antes, por que você não conseguiu perder gordura no fígado antes. E uma das frases, inclusive essa semana eu dei uma aula, onde eu falava muito sobre remédios e gordura no fígado. E aí, no final da aula, uma das minhas alunas falou assim: nossa, eu tô terminando a aula muito triste, porque eu tô descobrindo que eu fazia tudo errado. Aí eu falei assim: meu Deus, mas eu não queria que você terminasse a aula triste. Ela falou assim: não, Natália, eu termino triste, mas eu também termino satisfeita por saber por que eu fazia determinadas coisas e investia dinheiro e gastava meu tempo e não tinha resultado. Por isso que eu tinha gordura no fígado há 10 anos e não tinha resultado, porque esse remédio não funciona. E aí, quando você começa a entender o passo a passo, o beabá, de por que você não consegue realmente emagrecer, perder gordura no fígado, as coisas ficam mais fáceis. Se você entende onde está o seu calo, se você entende o que tem te impedido, isso te ajuda muito. Então, hoje eu estou aqui para contar para vocês que um dos pilares da medicina do estilo de vida, um dos pilares para você conseguir emagrecer, para você conseguir perder gordura no fígado, é ajuste de ansiedade. E aqui a gente coloca ansiedade barra estresse. Em cima eu escrevo com E, embaixo eu escrevo com S, enfim. E um dos outros pilares que é muito importante é você ter um propósito de vida. Propósito esse que eu vou conversar com vocês hoje, para vocês conseguirem entender o que é. Quando a gente fala em ansiedade e manejo de estresse, se você é uma pessoa onde o estresse se tornou patológico, e é aquela conversa que eu tive com vocês no início, o estresse, ele é essencial para o teu corpo. Ele faz parte de um mecanismo de defesa do teu corpo se preparar para uma situação inesperada. Só que se o estresse começa a se tornar patológico, e aí vão falar que eu tô puxando sardinha para levar os pacientes pro consultório do meu marido que é psiquiatra, mas não. A ideia é que se esse estresse começa a prejudicar a tua vida, prejudicar o teu dia a dia, prejudicar as tuas relações, significa que ele chegou num momento onde ele se tornou patológico, onde ele se tornou doença. E é esse estresse que você tem que gerenciar, que você tem que procurar ajuda, que você tem que procurar tratamento, porque ele pode estar te prejudicando para conseguir chegar nos teus resultados. Imagina aqui, você tá comendo bem, você tá se exercitando, você tá tentando dormir bem, mas você passa o dia inteiro estressado. Você tá preparando o teu corpo para receber todos os suprimentos necessários, mas quando você está inflamado, estressado, mal-humorado, o teu corpo não consegue absorver isso de forma adequada. E isso vai acabar te prejudicando a conseguir perder gordura no fígado, a conseguir emagrecer. Pessoas felizes, pessoas satisfeitas, pessoas que têm um ajuste de humor de forma mais constante, são pessoas que têm mais chance de sucesso de conseguirem manter os hábitos propostos, de conseguirem manter aquele hábito que ela colocou como angular. Um dia desse eu estava assistindo um podcast que falava de hábitos angulares, como o exercício físico. É um hábito que você não tem como abrir mão. E as pessoas que têm menos alteração de humor, pessoas menos estressadas, elas têm mais chance de conseguir ter sucesso. Exemplo, vocês já ouviram aquela história de que pessoas que praticam exercício físico têm liberação de endorfina? Pois é, a endorfina e a serotonina são substâncias que promovem felicidade, são substâncias que combatem o estresse, são substâncias que te ajudam a ter um ambiente melhor, um ambiente mais propício a conseguir emagrecer e perder gordura no fígado. É por isso que esses hábitos angulares você não pode abrir mão, porque se você é estressado e não pratica exercício físico, tu acabas não dando pro teu corpo um remédio fisiológico.
A gente procura muito nas farmácias remédios que nos ajudem, remédios que solucionem as nossas vidas, mas muitas vezes um hábito que eu realizo, uma decisão que eu tomo é o melhor remédio que tu pode propiciar para o teu corpo. Então, se tu estás muito estressado e não pratica nenhuma atividade física, eu já falo, a partir de hoje comece uma caminhada. Mesmo uma caminhada onde tu coloca o teu corpo para se movimentar, onde tu coloca o teu corpo para se exercitar, onde tu começa a fazer o teu corpo produzir endorfina, serotonina, essas substâncias maravilhosas da felicidade. Sabe aquela sensação de quando você abraça uma pessoa que você ama, que você se sente feliz, seu coração fica quentinho? É isso que essas substâncias promovem. Então, tu tens um hormônio, tu tens a condição de dar para o teu corpo uma substância endógena, não precisa ser remédio. Mas eu não quero te falar que você não precisa fazer remédio nunca, de nenhuma forma. Na verdade, se você, por acaso, precisar, se você está tendo ansiedade, estresse patológico, procurou o teu psiquiatra, o psiquiatra orientou que você faça medicação, faça. Faça porque ela vai poder te ajudar. Eu falo que não é uma muleta. Não é você, vou me apoiar para teus... De nenhuma forma. Hoje nós já sabemos que as doenças psiquiátricas, que o estresse, que a ansiedade, são doenças que merecem uma atenção e merecem tratamento. Então nós temos várias opções realmente medicamentosas no controle do estresse. E eu conto aí com meu marido, inclusive no apoio do manejo dos meus pacientes. Inclusive no meu curso tem uma aula que ele dá sobre ansiedade, para vocês entenderem o impacto que a ansiedade pode gerar no tratamento de gordura no fígado, de emagrecimento. Ok. Propósito, Natália, o que é propósito? Propósito é aquele negócio que eu acordei hoje e decidi o que eu quero fazer da minha vida de nenhuma forma. Propósito, no caso da medicina do estilo de vida, no caso da mudança do teu estilo de vida, é tu saberes o que tu queres da tua vida aos 60, aos 70, aos 80 anos. Hoje, a expectativa de vida mundial ela já veio aumentando, já tem aumentado bastante. Aí o grande questionamento é, existem várias formas de você chegar aos 70 anos. Numa cadeira de roda, em cima de uma cama ou praticando esporte. Essa decisão só compete a você. Será que eu quero ver meu filho crescer? Será que eu quero ver meu neto viver? Será que eu quero ver minha filha casar? Será que eu quero conseguir levar minha filha até o altar e ter condições de levar minha filha até o altar? Será que eu quero chegar no aniversário de 1 ano do meu neto? Tudo isso é um propósito. É um propósito o qual tu te desempenhas, tu começas a ter o desejo, a vontade e a motivação para mudar a tua vida. Então tu precisas de um propósito, uma vontade, um querer, uma meta. Quando a gente fala em meta, a gente pensa em meta a curto, médio e longo prazo. Quando a gente fala em propósito, é como se fosse uma meta a pelo menos médio e longo prazo. Meta essa que vai te ajudar a seguir firme no teu objetivo, que é emagrecer, que é perder gordura no fígado, que é diminuir essas alterações metabólicas, como a hiperglicemia. Então você precisa fazer uma reorganização do teu organismo para fazer ajuste de estresse. Fora isso, o que nós temos de evidência sobre o tratamento? Óbvio que eu só vou falar uma pequena parte, porque o assunto ele é muito amplo. Inclusive eu tenho uma aula disso, somente disso, de terapias que nos ajudam a associar no sucesso para o tratamento de gordura no fígado. Durante muito tempo eles foram estudar o que esses pacientes poderiam fazer, principalmente pacientes que têm estresse elevado e gordura no fígado. Eles viram que existem já terapias, principalmente terapia cognitivo-comportamental, que consegue te ajudar nesse processo, que te consegue fornecer subsídios para você ter sucesso no tratamento. Mais do que isso, o que eu achei mais interessante é que já existem trabalhos falando sobre os benefícios do mindfulness e da meditação para pacientes que têm gordura no fígado. O que é isso, Natália? Mindfulness, quando a gente vai ver a tradução, significa atenção plena. É você ter atenção plena num determinado momento da tua vida. Hoje a gente vive uma época de multitarefas, onde a gente faz muita coisa. Pessoas estressadas são pessoas que costumam fazer várias coisas ao mesmo tempo. O Mindfulness, ele vem contra essa maré. Ele vem te falar assim, preste atenção em cada atitude que você está tomando em cada momento, que isso vai te ajudar a fazer gerenciamento de estresse.
E aí ele traz a meditação junto. Ah, Natália, a meditação tem aquele negócio místico. Não, gente. Meditação é você tirar um momento da tua vida para se concentrar em você mesmo, na tua respiração, nos teus pensamentos. Ah, Natália, eu não tenho paciência. Gente, eu vou explicar um negócio para vocês. Eu sempre uso esse termo. A gente nunca sobe do primeiro para o 10º degrau. A meditação é do mesmo jeito. Quando eu comecei, e olha que eu sou uma pessoa bem ativa, eu conseguia passar 2 minutos e a minha cabeça não parava de funcionar. E minha cabeça ficava e eu falava assim, meu Deus, não tá adiantando eu meditar. Até que eu descobri que só o fato de você parar, sentar, respirar e escutar os seus próprios pensamentos é um exercício de meditação. A gente tem ideia de que para a gente ter sucesso na meditação, a gente precisa entrar naquele platô de atenção plena e silenciar os nossos pensamentos. Mas não, a meditação ela também pode ser um exercício a ser desempenhado, a ser realizado. Quando a gente chega na academia, a gente não carrega 50 quilos no stiff. A gente coloca 5, 10 e vai exercitando. Com a meditação é da mesma forma. Você começa fazendo 2 minutos, depois 3, depois 4, depois 5, depois 10, depois 15. Às vezes você vai conseguir silenciar a sua mente e às vezes você não vai conseguir. Mas tudo bem, você se exercitou. E os trabalhos mostram que pacientes que realizaram mindfulness e meditação tiveram uma melhora substancial e não só uma melhora substancial a nível metabólico, tiveram uma maior chance de sucesso no seu tratamento. Por quê? Porque são pessoas que começaram a lidar mais com o comer emocional. Tema esse que, se vocês acharem interessante, comentem comigo que eu vou programar uma aula sobre comer emocional ou fome emocional, que traz um alto impacto para os pacientes que não conseguem emagrecer e não conseguem perder gordura no fígado. Ok? Então, assim, de tratamento, e aqui eu não estou falando de terapia farmacológica, eu estou falando de outras terapias, a cognitivo-comportamental e o mindfulness/meditação. Existem vários aplicativos hoje já disponíveis onde eles conseguem realizar uma meditação guiada. Normalmente a meditação guiada, ainda mais para pacientes iniciantes, consegue ajudar muito. Por quê? Porque ela vai te ensinando o beabá. Tem um aplicativo que, se vocês tiverem interesse, também comentem comigo que eu posso te enviar. Qual é esse aplicativo? Que ele divide as meditações em tempo. Então, meditação para ansiedade, 3 minutos. Meditação para estresse, 3 minutos. 5, 15, 60. Então, tudo isso consegue te ajudar. Comece a procurar formas para você conseguir chegar ao teu objetivo. E eu estou aqui te dizendo que hoje já existem artigos de excelentes revistas onde eles falam sobre o papel da meditação. Eu lembro que teve um livro que eu li durante a pandemia que fez eu mudar muito a minha visão quanto à meditação. Foi a indicação de uma colega. O nome do livro é 5% Mais Feliz. Esse livro mostra e fala muito sobre os impactos da meditação no teu nível de estresse e na tua forma de ver a vida. E te mostra que 5% pode parecer pouco, mas 5% é muita coisa. Então, se vocês nunca tentaram praticar meditação, ou mindfulness, ou terapia cognitivo-comportamental, e são pessoas que estão mais estressadas, estão sentindo dentro de si que vocês precisam procurar ajuda, primeiro procurem ajuda, e segundo, depois, tentem começar uma meditação guiada. Contem comigo nesse processo, podem me mandar mensagem, eu vou ajudar vocês como eu puder. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. É uma aula um pouco diferente. Eu preciso de várias aulas dentro do curso para falar o que eu falei para vocês em 20 minutos, porque a gente acaba aprofundando mais. Mas eu tentei trazer para vocês uma visão que muitas vezes a gente acaba negligenciando, que é o impacto psicológico que pode ter nessas doenças orgânicas. Se vocês gostaram da aula e se vocês acham que alguém precisa assistir essa aula, encaminhe ou marque a pessoa aqui. Se você ainda não me segue nas redes sociais, você me encontra no TikTok, no Facebook, no YouTube e no Instagram, através do @NataliaPato. Grande beijo e até a nossa próxima aula.